Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, falando sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu 1 a 0, a estreia foi muito boa do Felipe Luiz. A primeira impressão foi muito positiva. O time do Flamengo que a gente já não via há bastante tempo, principalmente a atuação e desempenho dentro de campo. Obviamente que o placar não refletiu foi o Flamengo dentro de campo, né, 1 a 0, muito magro, mas um placar, uma vantagem, né, mas poderia ter bem mais, né? Qual foi o mérito de Felipe Luiz na estreia? Ele tentar resgatar algumas maneiras que ele já chegou a passar com o JJ. Obviamente ele é um cara mais ofensivo. Obviamente está tentando implementar essa situação, né? Barrar o Fabrício Bruno e botar o Léo Ortiz, entendeu? Botar o Gabigol de titular mesmo não treinando junto com seus companheiros. Então eu quero saber a tua opinião aí, deixa tua opinião nos comentários aí, deixe seu like também e vambora com mais um debate aí, que hoje o debate ficou bom. Tamo junto, nação. Eu não esperava, mas ele ter tirado o Fabrício Bruno, eu não esperava essa. E o Léo Ortiz fez uma partidaça como zagueiro. Partidaça do Léo Ortiz ele é muito na bom. zaga, na dele. Ele é muito bom, né? E tá jogando bem no meio e tal. Mas acho que o Gabigol aqui sim, né? Lógico, foi uma participação muito maior do que nos outros jogos com o Tite. Assim, maior de participar do jogo, tá lá nos lances decisivos, estamos discutindo isso aí, o golaço que ele quase fez no primeiro tempo e tal. Então, as oportunidades que ele teve, né? Mesmo o último jogo que ele ficou 90 minutos contra o Atlético, ele não teve tudo isso. Contra o Peñarol, ele entra lá, tem aquela bola, ou se ele dá uma desviada e tal, mas era um lance ou outro. Ontem não é que arrebentou no jogo e tal, não é isso. Mas eu acho que próximo jogo ele é titular de novo e vai ficar com ele. Vai ganhando minutos, vai ganhando tempo do jogo. Rodagem. Até porque o Plata não mostrou ainda. O Plata não podia sair, esse cara chegou para ser titular e tal. Ele jogou e tal, mas não mostrou tudo isso. Então, eu acho que o Felipe vai continuar de Gabigol, dona Dani. Agora, o Felipe também, ele cria um patamar, né? Porque é o seguinte, o primeiro tempo do Flamengo passa a ser o que a torcida quer ver. Esse é o primeiro tempo. Essa é a intensidade, essa é a busca pelo gol, esse é o movimento que a gente espera do ataque do Flamengo, dos jogadores de meio campo. Porque o volante do Flamengo jogou com absoluta tranquilidade ontem. O Pulgar? O Pulgar jogou de terno. Ele não foi incomodado. Você não acha que é a disposição dos jogadores em campo, Pascoal? Eu não digo nem disposição de correr, não, porque isso eles fizeram e fizeram muito bem feito. Mas a disposição posicionamento tático. Deles. Os jogadores estavam mais próximos. Os jogadores, uma coisa que me chama muita atenção no jogo de ontem, assim, no aspecto do Flamengo, né? Daqui a pouco a gente vai olhar também para o Corinthians, claro. Mas, assim, os jogadores se falavam em campo. Os jogadores não deram, exceções, óbvio, existem, mais que 3 toques na bola cada um. Os jogadores sabiam onde o companheiro ia estar. Acho que tem muito a ver com o que o Zinho colocou, de resgatar o que já existia antes. Porque essa proximidade que foi dada ontem, todos... Com ele dentro de campo, né? Sim. Essa proximidade deles, essa movimentação, até o Arrascaeta chutou ele fora da área. Que não estava chutando. Sempre fez, né? Mas que não recentemente não existia mais. Bateu bonito na bola, logo um dos primeiros lances do jogo. Muito bateu bonito. Aquela bola, linda aquela bola que ele bateu. Eu achei o De La Cruz abaixo ainda. Eu achei. Aquela bola que ele bate na trave, a falta é a especialidade. A gente já viu oferecer mais, né? Eu já vi. Essa é uma das minhas restrições. A outra restrição, o Zinho já falou, que é o comportamento do time no segundo tempo. Eu esperava mais. Né? Esperava mais. Mas o Corinthians aí também... time cansou, porque foi muito intenso no primeiro tempo, e o outro melhorou muito, que foi o Corinthians com as mudanças. Né? As modificações também foram importantes, porque o Corinthians fez no reforço do meio-campo e da zaga, para tirar os espaços que eram dados para o Flamengo no primeiro tempo. Porque o Flamengo trafegou entre o meio-campo e o ataque com absoluta tranquilidade na primeira etapa. Muito. Depois, no segundo tempo, muda completamente a história. Mas acho que a participação do Felipe é muito interessante, ele chamar os jogadores ali perto dele para falar, ao pé do ouvido em alguns momentos, vai por aqui ou vai por ali, e ele fazia toda hora o gesto pro Bruno Henrique, vai por fora, Bruno, para ocupar o espaço do lado. Então, achei, a estreia dele foi... Até na Espanha o pessoal comemorou a estreia do Felipe Luiz. Muitos vídeos, né, Dani? Nossa, muita gente comentando. Muitos vídeos, os jogadores falaram que viram muitos vídeos, porque
porque tem uma informação aqui mesmo da ESPN que o Gabigol nem treinou no time titular, que só foi um treino e não tinha o Gabigol. Sim. Então, assim, foi mais uma surpresa ele chegar lá e ir de Gabigol. Então, foi muita conversa, 2, 3 dias, né? Ele falou, dormiu, ele disse que alguma coisa tem a ver com o Tite, inclusive se perde, pressiona, mas, assim, ele não quis ficar mal com o Tite, mas não foi um chamado perde-pressiona, que o Pascoal adora falar. Não, mas esse é você. Igual havia na época do Tite. Não, o time estava ali pressionando, claro que isso cansa. Ganhou o meio-campo com muita facilidade, como disse o Pascoal. Então, assim, ele estava muito à vontade, todo mundo estava com vontade de jogar. E a palavra ficou, de todas elas, intensidade e tal. Não, é vontade, todo mundo mais próximo, como você falou. E do lado, um outro adversário que deixou isso acontecer também, ó. Isso que a gente está vendo aí é interessante, né? Porque, Zinho, a gente olha o número de recuperações altas e é um número mais alto do que vinha acontecendo no Flamengo. O placar, se a gente olhar ali, é o mesmo do Atlético Paranaense, Zinho, mas, repito, a sensação do torcedor é muito diferente e acho que tem muito a ver com esse resgate do futebol, da vontade, da intensidade e da memória do torcedor quando viu o Flamengo jogar de maneira parecida. E assim, era o que o torcedor queria, né? Uma mudança. A diretoria agiu e colocou um cara que estava há pouco tempo com a maioria desses jogadores, muito querido, é um ótimo profissional, a carreira dele diz, do Felipe Luiz, mas é um cara muito gente boa, ele é querido. Cara, não tem uma pessoa que fale alguma coisa do Felipe Luiz. Então isso contribui também. Os próprios atletas, né? Você vê os caras indo lá abraçar ele, comemorar com ele, sabendo da importância de uma estreia num momento tão complicado, numa decisão. Então, assim, o Felipe Luiz, inteligentemente, e ele tem essa postura, ele deu entrevistas antes, que ele já fazia isso na base, esse modelo de jogo, de pressionar no ataque, de tentar recuperar a bola lá no ataque. E eu acho que o que faltou, eu não quero ficar mais falando muito do Tite não, que já passou, mas só vou lembrar disso agora. O problema do Tite no Flamengo é que o Tite quis que os jogadores se adaptassem ao estilo de jogo que ele gosta. O Felipe Luiz, que jogou com esses caras, que conhece a característica dos caras e sabe a forma que esses caras podem render melhor, ele adaptou um sistema de jogo para os jogadores se sentirem à vontade dentro de campo. Essa foi a grande sacada e a inteligência de um cara, por isso que eu falei, não tinha um treinador melhor no mercado para se colocar. Eu não sei nem se ele vai ser o campeão, se o Flamengo vai continuar jogando muito. Acredito que vai evoluir, que vai brigar pelo título, inclusive do Campeonato Brasileiro. Depende muito do jogo final de semana contra o Bahia. A rodada, todos os times da frente, da ponta, vão jogar fora de casa. Todos. Se você botar até o São Paulo ali. Só o Bahia que vem que joga contra o Flamengo. Enfim, acho que o Felipe Luiz, com a inteligência que ele tem, com um cara que sabe dialogar com os jogadores, porque ele é atleta há pouquíssimo tempo, ele chegou e falou, vem cá, o Bruno Henrique, forte do Bruno Henrique é o quê, gente? Não é o cara que joga pelo lado esquerdo e vem para dentro para ser um segundo atacante? O Arrascaeta não tem mais a velocidade para querer vir aqui atrás recompor, para cair pelo lado toda hora. É o cara que tem que ficar mais livre de movimentação, encostando no segundo atacante. Um segundo atacante que não é um homem de área. Então, ele tem que ter um meia, um camisa 10, que jogue perto desse cara que tem diálogo. Então, a grande sacada para mim do Felipe Luiz foi olhar para o time que ele tem, a idade que esses jogadores têm não é mais a idade de 2019, eu tenho que fazer esse time roubar a bola já lá na frente. O tempo que eu tenho para resolver o jogo é esse primeiro tempo, que está todo mundo fresquinho. Eu vou colocar essa intensidade toda no primeiro tempo. E ele foi muito feliz com isso. Aí a queda no segundo tempo acontece, naturalmente, porque o time está desgastado, eu tenho falado sempre isso, e um Corinthians que melhorou. Aí expôs uma fragilidade defensiva que o Flamengo tem e que ele tem inteligência para arrumar isso. Vai precisar arrumar isso. Vamos ouvir o Felipe, porque é isso que o Zinho dá de gancho aqui, né? Ele falando sobre a intensidade é muito curioso, porque ele jogou num time muito intenso muito tempo atrás. A gente está falando de quase 5 anos, mas a crença dele está por esse caminho. Confesso que a pressão pós-perda
que já estava antes do Felipe Luiz chegar, era muito forte, sempre foi. Esse time tem um pé de pressiona muito forte, herança do trabalho do Tite. E as linhas altas é um ajuste que sim, também já existia, mas que eu quero fazer e quero colocar os ajustes necessários para poder fazer do meu jeito, né? Problemas físicos, eles podem existir, e o que eu peço para os meus jogadores não é fácil. Não é fácil. E pressionar os 90 minutos não é fácil. E eu quero tentar. Porque eu sei que dá. Porque eu já fiz. Vai existir problemas físicos, eu sei o risco que eu vou correr, porque existe uma mudança de metodologia, existe uma mudança de treinamentos e uma mudança também de forma de modelo de jogo, e que vai gerar uma adaptação também durante o jogo e que vai acabar acontecendo, mas é um risco que eu quero correr. Então eu sei o risco que eu estou correndo em pressionar e também na parte física, mas com o elenco que eu tenho na mão, o privilegiado que eu sou, vai demonstrar a força que tem esse elenco. Os jogadores que estão fora, quando acontecer problemas físicos, são tão bons como os que estão jogando. Aí a gente está vendo o número de cada um dos 4 jogadores remanescentes de 2019, né? Me chama muita atenção quando ele traz para si, e óbvio, é natural, porque ele saiu do campo há muito pouco tempo, falando, eu sei que dá porque eu já fiz. Só que ele também sabe dos riscos. A gente está falando de jogadores que estão aí desde 19, de novo, quase 5 anos, passaram a partir disso, mas ele não vai abrir mão de intensidade, Pascoal. E aí eu acho que a gente tem que fazer uma análise de sequência. Foi muito bom, foi muito positivo. O fator Felipe também fez diferença, porque esses caras o abraçaram e era essa a expectativa. Mas e para seguir com essa intensidade, assim? Existem cuidados que ele precisa tomar? Ele fala que ele vai ter que usar todo o elenco, porque ele é Sim. privilegiado e tem um elenco muito bom, porque ele sabe que não dá para jogar todo jogo 90 minutos fazendo essa marcação que ele quer. O Flamengo fez essa marcação no primeiro tempo, mas no segundo tempo já não conseguiu fazer por um aspecto físico, né? Então a gente tem que entender isso, mas ele disse, eu já fiz e eu sei como é que é. Então, ele vai insistir nesse tipo de marcação. O que ele pede? A intensidade de jogo, a marcação alta, impedir a saída de bola do adversário, o que o Flamengo fez basicamente no primeiro tempo, porque eu achei que essa intensidade ainda foi maior até os 32 minutos, o Flamengo estava muito pressionando muito o time do Corinthians, não respirou. O Corinthians não conseguiu respirar. O Garro não pegava na bola, o Coronado não conseguia pegar na bola, e eu até vi o Romero chamar a atenção do Garro, o que é difícil, porque o Romero teve uma hora que ele sai para a direita e ele grita para o Garro, sai daí, vem para cá. Porque estava todo mundo atrás, porque o Corinthians estava tão pressionado que os jogadores nem passavam da linha do meio campo. E o Romero tentou numa bola esticada e pedir ajuda dos companheiros para chegarem juntos dele, que ele estava completamente isolado nesse tipo de jogada. Por quê? Porque o Flamengo estava sufocando o time do Corinthians. Se o Flamengo sabe e o Flamengo não gosta desse tipo de atuação do adversário, o Flamengo não gosta de ser marcado dentro do seu campo. Marcado como eu gosto de falar, com a linha alta. Quando o adversário marca lá em cima a saída de bola, marca na linha, entre a linha da grande área e a intermediária, dá pressão na saída de bola, o Flamengo não gosta. Sim. Então o que ele tem que fazer? Aplicar a mesma coisa para o adversário. Impedir que o adversário tenha espaço, tenha campo e tenha capacidade de olhar e enxergar no companheiro livre. Abafa o time adversário. Isso o Flamengo fez no primeiro tempo. Você falou do condicionamento físico, o Zinho também falou da preparação física, exatamente é o ponto que ele precisa chegar. Será que o Arrascaeta vai ter condições de fazer tudo isso de novo já no sábado? Eu não sei, porque eu não esperava nem que eles tivessem condição de correr do jeito que eles correram ontem, pelo que a gente vinha falando de preparação. O De La Cruz correu, você tem razão, o De La Cruz, mas ele não foi eficiente do jeito que a gente espera dele. A gente vê as ações do Bruno Henrique, são todas as melhores ações do time do Flamengo. A gente já vê com o Gabriel, já não são as melhores ações do time do Flamengo. Entendeu? A gente vê do Gerson as melhores ações, tanto no desarme, nos quesitos intitulados para o Gerson de novo. O Gerson é sempre. Para o Gerson é um capítulo à parte. Hoje, você sabe que às vezes eu falo as coisas e depois as pessoas, eu acho que podem usar. Hoje o Gerson é titular da seleção brasileira. O Gerson é titular da seleção brasileira. Não tem como, você não tem não tem nenhum jogador brasileiro do meio-campo que joga na Europa que joga mais que o Gerson. Quero ser bem claro e objetivo. Eu já estou apurrinhado com alguns caras que jogam na seleção brasileira, que eles jogam demais na Inglaterra, mas chegam na seleção brasileira, é só toquinho por lá. Isso me apurrinha demais.
Isso me incomoda demais. O Gerson não. O Gerson quer jogar, quer ir, ó. Eu quero jogar, eu quero ir lá na frente, eu quero fazer gol, eu quero que o meu time ataque. Isso é legal. Porque porque você gosta do Gerson. Não, eu sou fã do Gerson, não tem problema nenhum, pode falar. Sou fã do Pedro, sou fã do Gerson, sou fã do Cebolinha. Por que a gente não pode ter jogador que a gente gosta? Pascoal, ontem eu escrevi num grupo, vários grupos que a gente participa do WhatsApp, né? Que com essa bola o Gerson tem que ser titular da Copa. Olha, nossa. Da Copa? Já daqui 2 anos. Desculpa, da Copa. Das eliminatórias. Foi no nosso, Mauro. Foi? Então, botou em mais de um. Então, acho que foi o Respostinha que disse, não pode não, deixa ele descansar para os jogos de volta. O Respostinha não queria? Não quer que ele jogue, não quer que ele jogue na seleção, da torcida não. do Flamengo. É outro, Mas a torcida do Flamengo já vai mandar mensagem pro Pascoal ali, você pode ter certeza. Não quer que descanse, o Arrascaeta não joga e tal. Arrascaeta... Tá dizendo que precisa de intensidade, vai botar o cara pra jogar na seleção, vai voltar cansado. Mas tem que deixar ele feliz, né? Ele tá voando, ele foi lá, jogou na altitude também, e quando voltou, foi lá, foi que mais correu e voltou. Como é que 3 dias depois estava jogando, voando, E, bom, enfim, ele tem que ser titular, não tenha dúvida, que joga mais qualquer um dos 3 que estão lá no meio campo no momento. O momento é dele, mas isso é problema pro Dorival. É muito legal o Felipe falar, e o quadro mostrou, né? Ele falou assim, que já existia isso com o Tite. É que ontem foi outro jeito, né? Sim. E o quadro mostrou. Ontem ele conseguiu 10 ações lá na frente, e contra o Atlético Paranaense, por exemplo, que foi o último jogo, foram 7. Contra o Grêmio foi o pior de todos ali, que até o Flamengo perdeu, foram 5. Mas tem outros 2 ali com 7. Então ontem ele aumentou isso, mas óbvio que já existia. E ele fala também que com razão, quem faz esse tipo de coisa corre um risco, lógico. Pega um time muito bom na correria de contra-ataque, você pode tomar um gol, né? Você está com costas abertas, tá com muita gente lá na frente. Se você não roubar do jeito que precisa roubar a bola, como eu acho que ontem estava mais fácil, que o Corinthians, entre aspas, facilitou isso no primeiro tempo, por não estar se achando ali no meio-campo, por estar escalado de uma forma que não era ideal. Se fosse um outro time, tarará, com uma correria, com um bom contra-ataque e tal, poderia dar em alguma coisa. Não era o caso do primeiro tempo, que o Hector Hernandes, que era o centroavante, não vou nem culpá-lo, que a bola nem chegou nele no primeiro tempo. No segundo, quem? O centroavante, que perde aquela chance, que será que ele estava impedido? Não estava? No primeiro tempo, ele só apareceu no lance do pênalti ou não pênalti. Foi o único lance que falou o nome dele, que os narradores falaram o nome dele, foi a disputa daquela bola no braço dele, porque ele não viu a cor da bola, o Corinthians foi muito pouco, né? O Corinthians deu 2 finalizações no primeiro tempo contra 10 do Flamengo. No segundo tempo, o Corinthians deu 8. Sim, mas deu 8. Já no intervalo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Martinez, os 3 entraram. O Martinez, no começo, perde 2, 3 bolas ali perigosas. O Corinthians começou a trocar uma bola ali dentro da área, parecia jogo do Fernando Diniz. E perigoso, com o Flamengo em cima ali, enfim. Aí depois, um pouquinho mais, aí entraram o Yuri e o Carrídio. Aí já foi 3 zagueiros com esses 2. Aí o Corinthians já se postou. Óbvio que do outro lado, aí já tinha o Flamengo também mais desgastado fisicamente pela correria e tal. Mas o Arrascaeta, a gente comentava, eles estavam com uns dias para trabalhar aí, né? Então, fisicamente, estariam melhores. Ele jogou mais do que o De La Cruz. De La Cruz sai antes, eu digo até mais tempo, né? Mais minutos, né? Então, acho que assim, para a volta, falta muito tempo. Os 2 times terão 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro antes, né? Tem até um Fla-Flu, né? Antes tem Bahia, depois Fla-Flu. E o Corinthians tem 2 em casa. E aí, o que vai fazer até lá? Esses times vão melhorar? Vem a data FIFA. Para o Felipe deve ser legal, mesmo não tendo, né? O Felipe vai ter menos titulares para trabalhar, ele perde mais do que o Corinthians vai perder. Se eu não me engano. Perde os 3 uruguaios, o chileno, que é o Pulgar, perde o Plata, perde o Gerson e tem o Fabrício numa pré-lista, podendo ser o 7º jogador. Tem muita gente. Agora, engraçado, Ozinho, eu fiquei vendo o torcedor do Corinthians, ele ficou insatisfeito com a escalação do Ramon, depois que a bola rolou. Não sei se antes já havia algum tipo de comentário, mas eu fico muito com a sensação... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Mengão vence. Estreia muito boa aí do Felipe Luiz no comando técnico do Flamengo. E o que o Pascoal falou, uma coisa me chamou a atenção. É que esse primeiro tempo do Flamengo, com alta intensidade, com marcação
perdeu a bola, já marca para tentar recuperar o mais rápido possível. Deu essa alta rotação que o Flamengo teve no primeiro tempo, principalmente ali nos primeiros 40 minutos, depois do Flamengo começou a cansar e o Corinthians começou a ter algumas chances. Essa deve ser a base, teoricamente, que o torcedor quer ver do Flamengo, né, nos próximos jogos. Esse Flamengo, né, aquela ali é a referência. Qual é a referência que você tem no trabalho do Felipe Luiz e a atuação do time do Flamengo? Primeiro tempo diante do Corinthians. Então é aquilo. Ele vai conseguir repetir isso? Não sabemos. E ele mesmo disse, né? Eu vou correr risco lesionando, mas vou fazer meus jogadores disputar alta intensidade, marcação por pressão os 90 minutos. Vai conseguir? Não sabemos, mas esse é o estilo dele e obviamente ele vai correr o risco de lesionar alguns jogadores. Ele chegou a citar também metodologia de treinamento diferente e outras coisas diferentes. Porém, aquilo, ele tá correndo risco, ele sabe o risco, talvez o risco e o benefício. Acho que tem mais benefício do que risco nessa situação. E é ótimo. É isso que o torcedor quer, né? Então, nem todo jogo vai acontecer isso, mas na maioria dos jogos vai acontecer isso, tá excelente, né? E pro Flamengo continuar sonhando com o título do Brasileirão, tem que ganhar o Bahia fora de casa. Vai ser uma missão difícil. Já aconteceu no último confronto aí pela Copa do Brasil. Tem que ganhar de novo, tá? E agora é pelo Brasileirão. E se ganhando e torcer o tropeço pelos rivais aí, o Botafogo, Palmeiras aí também. O Flamengo pode voltar a entrar na briga novamente pelo Brasileirão. Então é isso aí, tamo junto e é na nação.